A gente pega os sutras e começa a ler. Muito bem, começa por onde? E outra coisa, a gente pega um sutra de Buda para ler hoje e não vai entender muita coisa, não. Por quê? Porque foram ensinados num contexto tão diferente, uma mentalidade tão diferente da nossa, por um lado. Os problemas fundamentais são os mesmos, porém, a mentalidade, as condições eram diferentes, que aquilo que antes era óbvio, que todos entendiam, hoje a gente não entende mais. Uma palavra naquele contexto queria dizer algo que hoje a gente entende de forma diferente. Então é por isso que no decorrer dos séculos tiveram mestres que foram sempre ensinando e transmitindo os ensinamentos de acordo com a mentalidade daquelas pessoas que estavam escutando, mas ainda tendo a compreensão daquele que vinha antes. Então sempre tiveram essas pontes, que sempre foram muito importantes, né? E se a gente for observar, se a gente pega, sei lá, o caminho gradual à iluminação, que é um dos principais temas que a gente estuda e pratica, que hoje é conhecido como Lamrim, em tibetano, que, na verdade, são ensinamentos que foram escritos por Lama Tsongkhapa, uns 600 anos atrás, depois comentados por outros mestres, que, por sua vez, é o comentário de um outro texto, que, por sua vez, que é um comentário que é o texto de filosofia principal, que é o comentário do ornamento de clara realização, que, por sua vez, é o comentário do comentário, que é o comentário do Sutra de Buda. Na verdade, a gente faz referência ao Sutra de Buda, claro, está se ensinando aquilo que está lá, sim. Porém, se a gente for lá e pegar o Sutra direto e começar a ler aqui, vai parecer uma coisa repetitiva e difícil de entender. A gente pega o primeiro nível de comentário, também não dá para entender muita coisa. Eu já cheguei a estudar eles. Tem alguns que verdadeiramente, assim, um dos textos mais importantes que a gente estuda, você pega, eu já contei isso várias vezes, você pega o primeiro verso desse texto, demora 1 ano para estudar as primeiras 4 linhas. Que em tibetano seriam Niento shiwa tsunam kunshi nigi niershi trize kain dan rola pembar chinam shi nigi jingten tunru zeba kan dan yandan dembe tuna nambar kunde nazo disumba niento janju sembe tsolche sangi gini yum tela chao tselo. A gente estuda mais ou menos por 1 ano. É claro que é um estudo extremamente detalhado. Porém, é muito conteúdo. Eu lembro quando no curso de filosofia que eu fiz a transcrição, né, que a gente tem, que foi publicado, que a gente tem lá embaixo, 6 aulas. Aí quando a gente estava fazendo a última correção, porque quem estava cuidando do português, ele perguntou, mas a tradução desse verso que você disse, é isso mesmo que está aqui? Porque não dá para entender muita coisa. Eu falei, é exatamente isso, é por isso que demorou 1 ano para estudar. Porque o verso por si só é meio difícil de entender, né? Mas o que ocorre é que tiveram grandes mestres que, na verdade, foram sempre colocando de uma forma acessível para nós os ensinamentos sem perder o conteúdo, sem perder a qualidade. Isso que é extremamente importante. Então, os 6 dharmas de preparação são 6 passos que a gente faz na nossa prática, que são, repito, não é uma preparação que depois a gente deixa para fazer algo depois. Não, é aquilo que vai sustentar a nossa prática, uma fundação que a gente vai construir, que são praticados há séculos, desde a época de Buda. E a forma como a gente vai estar vendo eles hoje e amanhã é seguindo exatamente a linhagem que foi transmitida por Atisha, que viveu no ano 1000, século XI, no Tibete, da Índia, depois no Tibete, e depois Lama Tsongkhapa comentou em um livro que eu tenho, que para mim sempre foi uma referência nesse assunto. É um livro que foi escrito, agora me veio uma dúvida, se foi escrito ou por Paponka Rinpoche ou por Trichan Rinpoche, deixa eu ver. Os livros tibetanos, originalmente, nunca se coloca o nome de quem escreveu na frente. Nunca você vai encontrar, hoje em dia nos livros mais modernos sim, mas nos livros tradicionalmente, você vai ter um livro, você só vai encontrar o nome de quem escreveu no final do livro. É porque você sempre deve ler sem um preconceito antes da base de quem escreveu. Você deve ler o livro por aquilo que está escrito e não por aquilo lá. Porque se é uma pessoa que você respeita, você já vai achar maravilhoso sem ter nem lido direito o negócio. Se é alguém que você acha que não é bom, você já vai ter um preconceito antes de ter lido o livro, já vai achar que não é bom. Então, por isso, normalmente, eles são sempre colocados no final. Cadê você? A gente vai estar fazendo um pouco um resumo nesses 2 dias, porque o livro é bem longo. Esse livro daqui, na verdade, é um livro que tem vários livros dentro.
escritos por Paponka Rinpoche, que foi o mestre do mestre de Lama Gangchen, e por Trijang Rinpoche, que foi o mestre de Lama Gangchen. Ou melhor, por Trijang Rinpoche, mestre de Lama Gangchen, e Paponka Rinpoche, que foi mestre de Trijang Rinpoche, né? Então seriam o meu avô e meu bisavô espiritual, de uma certa forma, né? Por Paponka Rinpoche. Então, o comentário que a gente tem aqui sobre os 6 dharmas de preparação, que é no qual estou me baseando, são ensinamentos que foram dados por Paponka Rinpoche, que é esse texto aqui, que é muito claro, muito objetivo. Tá? Vamos ver quais são esses 6 dharmas de preparação. Vamos primeiro só ver rapidamente a lista, depois a gente vai começar a ver um depois do outro, a razão deles, o porquê, a importância. Janjulam Girimbe Ngondro, Jorwe Chudruk Nyamlen. As práticas preliminares dos 6 dharmas de preparação ao caminho gradual à iluminação. Então, as 6 são as práticas de preparação para o quê? Para o caminho gradual à iluminação. Então, no momento que eu quero sentar e praticar, meditar, a meditação é a prática efetiva. O processo para meditar é primeiro eu tenho que escutar, compreender, para depois meditar. E aqui são as práticas de preparação para a meditação efetiva. Ok? Negan Chitorchela, Kusuntug Tentramba, como está diz aqui, de acordo com o texto do grande mestre Paponka Dechen Nimpo. Paponka Rinpoche, que era o nome dele, Paponka. Rinpoche quer dizer precioso, o nome que se dá aos mestres. Dechen Nimpo quer dizer a essência da grande beatitude. Da forma como Paponka Rinpoche era chamado. Então, aqui nós temos os 6 dharmas de preparação. Dharmas quer dizer práticas, quer dizer realidade, fenômeno ao mesmo tempo. Então, são as 6 coisas que devem ser feitas com o processo de preparação. Nekan Chitorchela Kusuntug Tentramba. Limpar o lugar de permanência e preparar a base do corpo, da palavra e da mente. Preparar o lugar de meditação, preparar o altar. Então, a gente tem o primeiro, que é preparar o lugar onde a gente vai fazer a nossa própria prática de meditação, escolher o lugar, preparar o lugar. Tem o segundo ponto, que na verdade é preparar as oferendas. Aí depois disso, o terceiro ponto, que é o fato da gente se sentar numa posição confortável, a correta postura da meditação, e gerar a correta motivação, é a postura externa e a postura interna. Aí depois disso a gente vai ter o quarto ponto, que é a parte no qual a gente vai aprender a convidar os seres sagrados, gerar o campo de méritos e fazer as oferendas, na verdade, e abençoar as oferendas. Aí o quinto ponto, que são a prece dos 7 ramos, que é a prática dos 7 ramos. E o sexto ponto, que é fazer os pedidos de bênçãos. Okay? A gente vai ver um por um, em detalhes, sem poder entrar em 1000 detalhes, porque o tempo não é o bastante. E quando a gente fala demais, é como falar a menos, então é melhor dar a quantidade certa de informações, ok? Começar pelo começo, então. Né? O local onde a gente vai fazer a nossa meditação, por um lado, é importante, mas não é determinante, ok? Se a gente ficar procurando o lugar perfeito onde meditar, provavelmente não iremos nunca meditar. Então, assim, ter um local onde tem condições externas, existe isso? Claro. Não é por nada que Buda, para atingir iluminação, foi para a floresta. Não é por nada que Lama Tsongkhapa, quando foi fazer os anos de retiro dele, ele foi para uma caverna longe de tudo. E cada vez que as pessoas dos vilarejos por perto sabiam que ele estava lá e vinham pedir bênçãos e ajuda e várias coisas, ele fugia e ia para outra caverna onde ninguém sabia que ele estava lá. Quando ele terminou o período de retiro dele, aí ele voltou para estar junto com as pessoas, estar ajudando todos, etc. Estava ele junto com 8 discípulos que fizeram esse retiro de 2 anos. Mas o que ocorre é que existem condições externas favoráveis para a prática. Quando a gente está, dependendo do local onde a gente estiver, a gente sente uma influência na nossa mente? Sente. Né? Tem uma diferença entre estar dentro de um shopping center, no meio do trânsito, na nossa casa, na natureza, na casa de uma pessoa que a gente gosta, num lugar onde a gente não quer estar.
Tem uma diferença, né? Da forma como nós mesmos, tanto a influência das formas visíveis que tem à nossa volta, a influência da poluição sonora, a própria influência da poluição eletromagnética, tudo isso traz uma influência sobre nós. Então, efetivamente, um dos melhores lugares para meditar efetivamente é na natureza. E cada lugar na natureza tem um tipo de energia diferente. O mar é um tipo de energia, a montanha é outro tipo de energia. Por exemplo, sempre se disse que um dos melhores, quando você vai fazer um retiro a longo prazo de meditação, é melhor a colina, na montanha, e nunca no topo da montanha, e também não no vale. Mas na metade da montanha, um pouco antes do topo, é o lugar certo onde você parar para meditar. E tem todo um estudo, na verdade, sobre isso. Mas a gente vê, por exemplo, lugares onde tem a montanha, uma energia mais de terra, tem uma coisa de maior estabilidade. Né? Você pega no Brasil o mineiro. Tem uma coisa de maior introspecção, de uma certa forma, maior, uma certa estabilidade. Assim. Uma das coisas que eu gosto, as poucas vezes que eu acabo indo para Minas, é a sensação da energia da terra que tem. É um lugar onde tem uma energia de terra mesmo, que traz a mente para um estado mais estável. Tem lugares que tem uma energia ótima, mas é uma energia mais diária. A mente fica com mais excitação em outras direções também. Né? Então, existe toda uma ciência de saber escolher o local certo, saber escolher o momento certo para começar a meditação astrologicamente. Existe tudo isso, tá? Isso, na verdade, dependendo do tipo de prática de meditação que for feito, existem lugares mais corretos ou menos para aquele tipo de prática em si. Porém, a gente não vai entrar nesse aspecto agora. Tá? Primeira coisa, quando a gente fala sobre escolher o lugar onde a gente vai fazer a nossa prática, eu quero dar para vocês a possibilidade de estar escolhendo um lugar no nosso dia a dia. Algo para a gente fazer a nossa prática, não tentar imaginar um lugar idealizado onde fazer a prática de meditação, que depois a gente nunca vai conseguir criar esse lugar, a gente vai passar a vida imaginando ele. Então, mas no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, onde que a gente pode escolher para criar o local certo onde a gente vai parar para meditar? Okay. Então, o que ocorre é que a gente vai ter que, antes de tudo, se a gente tiver a possibilidade, isso depende para cada um de nós, ok? De na nossa casa dedicar um espaço para a prática espiritual, é muito bom. Esse espaço pode ser um assento que a gente cria, uma almofada que está num cantinho. Um dos meus mestres, Kyabche Dragon Rinpoche, dizia: criar um lugar onde quando você senta lá é só para o caminho espiritual, você não vai fazer nada diferente do que o caminho espiritual quando você está sentado lá. Então é um lugar sagrado que você cria, na sua própria casa. Quem tem a possibilidade de ter um pequeno quarto, um espaço dedicado para isso, melhor ainda. Local onde você vai sentar para ler os textos de Dharma, lugar onde você vai sentar para meditar. É o ideal. Se isso não for possível, ter um cantinho dedicado para a prática de meditação. Se isso não for possível, ter pelo menos uma almofada, um paninho, tipo mais ou menos de uns 80 por 80 centímetros, um quadrado assim, que a gente dobra e quando for sentar para fazer nossa prática, a gente coloca ele, ou aquela almofada, aquilo que a gente só usa para aquilo. É sagrado para a gente. Então, criar as condições do local onde a gente vai praticar é importante. É melhor se for um lugar onde tem um certo silêncio. Se isso não for possível, não é determinante, porém é melhor. Sem também ao mesmo tempo entrar na paranoia com o barulho. Tá? Eu já vi casos de pessoas que estavam num lugar e reclamavam que tinha muito barulho, aí foi para outro meditar. Aí, de repente, lá também tinha barulho. Aí tem uma hora que fazia o problema era o barulho porque tinha um lugar onde tinha água do rio por perto, aí os passarinhos faziam muito barulho. Aí tem uma hora que não tem mais, né? Vai se fechar num lugar onde tem completamente nenhum barulho de fora, vai começar a reclamar do barulho do próprio coração e da respiração. Então tem uma hora que tem que ter um limite das coisas também, tem que se relaxar. Não pode também ficar muito na paranoia, porque esse tipo de coisas, quando a gente vai sentar para meditar, se a gente ficar dando muita importância, porque tem barulho, porque tem isso, porque tem aquilo, eu não posso, quanto mais a gente fizer isso, mais importância a gente vai dar para essas coisas,
e menos a gente vai conseguir dedicar o nosso tempo, a nossa energia para aquilo que a gente tem que fazer. Tá? Então, é importante criar um espaço? Sim. Por exemplo, vai parar para meditar, desliga o telefone? Não é uma má ideia. Okay? Mesmo porque uma parte da nossa mente fica presa lá. Né? Os telefones de hoje, que não é que a última coisa que acontece no telefone é tocar. Ficam mensagens e coisas e não sei o quê. De repente está lá meditando, aí de repente acende o telefone, você lê a mensagem assim um pouquinho, aí continua. Aí não, aí já está pensando, aí já vem, aí viu, nossa, curtiu a minha foto, que legal. Aí já vem aquela coisa do orgulho e não sei o quê. Então, o que acaba acontecendo é que são todas distrações. Então, tudo bem, desliga o telefone, coloca para fora. Já tiveram pessoas que me perguntaram, mas eu sou um médico e eu não posso ter o telefone desligado por causa de emergência. Aí é diferente. Okay? Mas, em geral, tentar tirar as distrações. Tá num lugar onde não tem muitas imagens que nos tirem a distração também. Pode ter imagens sagradas que nos ajudem a direcionar nossa mente também da forma correta. Okay? Vamos criar um lugar que seja confortável, no qual a gente se sente bem. Isso não é essencial, mas ao mesmo tempo tem a sua importância. Depois disso, a gente vai preparar o altar. O altar é uma manifestação do sagrado na matéria. É um local com o qual a gente se comunica, a gente se relaciona. Então, normalmente, o que se coloca no altar? Okay? Tradicionalmente, no altar, a gente vai ter aquilo que é a representação de corpo, palavra e mente sagrado. O que representa o corpo, palavra e mente sagrado? Representa, ao mesmo tempo que representa o Buda, representa o Dharma, representa a Sangha, representa o nosso próprio caminho espiritual, representa o nosso próprio potencial de iluminação também. Então, quando eu tenho a imagem de Buda, o Buda, ao mesmo tempo, ele representa aquele que me mostra o caminho, a quem eu tenho gratidão, mas, ao mesmo tempo, ele representa também o meu potencial de iluminação. É como se fosse uma reflexo daquilo que eu um dia irei me tornar, desenvolvendo minhas próprias qualidades. Então, no altar, a gente coloca normalmente 3 objetos, principalmente. É uma imagem, como uma imagem de um Buda, pode ser a imagem de nosso guru, pode ser a imagem do Buda, normalmente a gente usa principalmente a imagem de Buda, mas pode ser uma imagem, pode ser do nossa principal, qualquer manifestação de um Buda, pode ser Tara, Buda Maitreya, os 5 Jnani Budas, tem várias formas. No budismo tibetano, a gente tem uma escolha muito vasta em relação a isso. Mas tem uma imagem do corpo sagrado, aí a gente coloca a palavra, que é um texto sagrado, então a gente vai pegar os textos, que pode ser um sutra de Buda, pode ser o livro da autocura, pode ser o texto do caminho gradual à iluminação, os 3 principais aspectos do caminho. Tem vários textos sagrados que a gente pode colocar no altar. Normalmente se coloca, se a gente tem... Ok, um minutinho só. Pausa técnica. Se a gente tem um local onde a gente tem a possibilidade de ter níveis, a gente coloca em cima o texto sagrado, embaixo a estátua. Que nem a gente olha no altar que tem lá, tá vendo que em cima tem os textos, embaixo tem as estátuas? Por quê? Porque de tudo, aquilo que é o mais sagrado, mais importante para nós, são os ensinamentos, que são representados pela palavra. Okay? Aí depois com isso a gente vai ter a imagem de Buda, que é importante. E a gente vai ter ao mesmo tempo ou uma estupa ou um dorje, um sino. A estupa está aqui, ó, como essa, representa uma estupa. Ok? E ou se não, também tem o dorje e o sino. Pode ser ou um ou outro que representam a mente sagrada, a mente iluminada. Então no altar normalmente a gente vai ter uma estupa, uma imagem do Buda e um texto sagrado. Esse é o mínimo. Aí fora isso, a gente vai colocando no altar aquilo que para nós é sagrado. Tentar não fazer virar um grande carnaval com um monte de coisa dentro, aquela bagunça também, porque tem uma hora que fica demais. Mas ao mesmo tempo,
ser um local onde o altar ele tem que ser vivo, a gente tem que ter uma troca, né? Tem uma tradição dentro, uma das tradições hinduístas, que tem uma coisa que eu acho até legal, é divertido até. Eles colocam roupinha nas estátuas. Então na estátua vai ter a roupa, aí tem o pijama na hora de dormir. Aí agora que chegou na hora do verão, tem roupinha para o verão, no inverno tem roupinha do inverno, né? E assim, o que acaba acontecendo é que existe um contato. No budismo eu nunca vi uma coisa dessa, tá? Porém, existe roupinha para estátua, isso tem. Mas você não troca, uma vez coloca, deixa. De qualquer maneira, o que acontece é o altar é um lugar onde a gente vai estar manifestando aquilo que nos inspira. Tinha um grande mestre, que era Lama Yeshe, um dos altares dele era só um espelho, que representava a vacuidade, a interdependência dos fenômenos, que tudo que existe como um reflexo da nossa própria mente e assim por diante. Né? Então, na verdade, o que ocorre, e ele também tinha um avião no altar, pequenininho, porque ele falava que ele tinha que agradecer o avião, porque assim ele podia viajar pelo mundo e ensinar as pessoas no mundo inteiro. Mas o que acontece é o fato que o altar ele é um lugar onde tem algumas regras. Sim, você vai ter a imagem do Buda. Por exemplo, uma coisa super importante relacionada à imagem do Buda. A gente não deve, de forma alguma, dar mais valor a uma imagem de ouro do que a uma imagem de madeira ou de plástico. Porque o valor da imagem de Buda não é o valor artístico ou material dela, mas sim aquilo que ela representa. A razão pela qual eu dou respeito, a razão pela qual eu valorizo a imagem de Buda, é por aquilo que ela representa para mim. E o que ela representa? Representa aquele que me mostra o caminho, representa o meu próprio potencial de iluminação, representa o meu próprio caminho espiritual, e é por isso que é sagrado para mim. Então, existe a tradição de fazer as estátuas do melhor material. Por quê? Porque eu estou dando o meu melhor. Então, no Tibete tinha a cultura de fazer as estátuas de ouro, do melhor material que fosse. Mas nunca deve se dar um valor maior a uma estátua de ouro do que uma estátua de barro. Porque o valor que ela tem é um valor espiritual, não é um valor material em si mesmo. Ok? Então a gente vai ter o nosso altar. O altar é uma coisa que no decorrer do tempo a gente vai devagarzinho criando ele, vai tomando mais corpo, vai ter uma prática que talvez a gente vai começar a ter mais afinidade, a gente vai ter a representação dela lá. O altar serve para nos ajudar a nos inspirar na nossa prática de meditação, a nos ajudar na nossa visualização também. Então, essa manifestação na matéria daquilo que para nós é o sagrado, a representação do sagrado para nós. O altar, normalmente, a gente vai colocar ele numa altura que não seja nem muito alto, nem muito baixo. A altura do altar vai depender também do lugar, no lugar onde a gente for sentar para meditar. Então, a altura ideal, normalmente, é onde a base do altar se encontre na altura do horizonte da nossa visão. Okay? Tem textos que dizem o altar em qual direção ele deve se encontrar. E se diz que o altar deve se encontrar no leste. Porém, aqui existem duas interpretações a isso. Existem dois lestes. Existe o leste do planeta e o leste do indivíduo. O leste individual, pessoal, é a frente. Até hoje, no Tibete, na Índia, eu nunca vi isso, mas no Tibete, até hoje, tipo, demorou para cair a ficha, mas quando eu vou no monastério de Tashilhunpo, eu tenho que ver lá na casa do tal monge, como que eu chego lá? Olha, segue para o leste, vira para o sul, e você vai encontrar a casa, sabe, quando o templo tal está no teu norte. Aí eu ficava imaginando, mas o leste está lá, como que é, mas como que eu vou virar para o leste? Não tinha nada a ver. Segue para o leste, quer dizer, vai em frente, vire para o sul, vai para a direita. Porque se você é o centro, o leste está para frente, o sul está para a direita, o oeste está para trás e o norte está para a esquerda. A gente está no hemisfério sul, então é o contrário. Muito bem, não, isso é importante, exatamente. O sol ainda nasce no leste, porém o leste está no braço direito, no norte está no... Tá certo, certo. Não é importante isso. Mas, então os tibetanos vão ter um problema vindo para cá, porque estão acostumados com o hemisfério norte, né? Porém, o que acontece, de qualquer maneira, é o fato que, mesmo assim, pelo menos o leste está sempre na frente. Isso não muda. Então, quando a gente fala que o altar tem que estar no leste, quer dizer o quê? À nossa frente. A gente não vai fazer o altar que fica nas nossas costas. Ou não vai colocar o altar que está do meu lado.
mas principalmente à minha frente, ok? Dependendo da condição da casa onde a gente está e o altar fica do lado, não é um grave problema. Mas o ideal é quando o altar se encontra na frente. Okay? Uma vez que a gente começou, a gente preparou o altar, tem um outro ponto que isso é uma coisa que a gente faz, não é todo dia que a gente vai lá e faz o altar, certo? Foi lá, preparou o altar, uma coisa que não é obrigatório, mas é uma coisa que devagarzinho a gente vai criando esse hábito. E é muito legal, porque quando a gente tem um altar, a gente cria essa conexão, nos direciona, ao mesmo tempo, é como se nos acompanhasse, nos abraçasse o altar. É um lugar, quando a gente chega, é difícil a gente ter a mesma atitude do dia a dia diante do altar. Então, é uma coisa que a gente vai lá, a gente vai ter na nossa casa, pode ser no nosso quarto, isso não tem problema nenhum, não tem que ter. Tem algumas descrições que dizem que o altar não pode estar no local depois onde tenham-se relações íntimas. Porém, o que acontece é que a gente vive num mundo no qual a vida é na casa onde é. Não é que tem todos esses espaços do mundo. Né? Uma vez eu lembro o Lama Ganchen falando, a gente não tem que ter vergonha de nada diante de Buda. A gente tem que se abrir com aquilo que a gente é e não ter medo nem vergonha de nada. Né? Mesmo porque não tem nada de errado na vida que a gente leva nesse sentido. O que tem de errado é o egoísmo, a raiva, o apego, os ciúmes, a inveja. Né? É disso que tem que ter ciúmes, tem que ter, como se diz, vergonha, se for por isso. Então, assim, vocês podem fazer o altar onde for o local, que for o lugar onde vocês depois vão ter principalmente o espaço onde poder sentar e fazer a própria prática. Isso é o mais importante. Então, se for no próprio quarto, tá bom. Se tiver um outro canto numa outra sala, tá ótimo também. Então, não se façam problemas com isso. Okay? Uma vez que a gente fez o altar, outra coisa que é mais do dia a dia da prática, dentro daqui faz parte do primeiro Dharma de preparação, é limpar o local onde a gente vai fazer a nossa prática. Né? Isso é uma tradição que vem desde a época de Buda. Né? E a história conta que, antes de tudo, a gente limpa o local por uma razão de respeito. E o fato de limpar o local é independente do fato que ele já esteja limpo ou sujo. Então, alguém tem, não, mas tem empregado em casa, não preciso eu limpar o lugar, já está limpo. O Dalai Lama, no Tibete, que era o rei do Tibete, ele tinha uma vassoura que só ele usava, que tinha uma fitinha amarela no cabo da vassoura, que ele usava para limpar o lugar onde ele meditava. E faz parte da prática isso. Né? Por quê? Porque é uma forma de respeito. Eu estou valorizando aquilo que eu vou fazer lá. Então, é o fato de ir lá, preparar o local. Algo importante vai acontecer aqui, então eu tenho que preparar este local. Né? Quanto maior for o valor que a gente der àquilo que a gente vai fazer, com mais intensidade aquilo vai ocorrer. Né? Por isso é importante essa preparação. Ao mesmo tempo, o processo de limpar é um processo de purificação também. E se diz que o processo de fazer a limpeza externa, ele serve também para fazer uma limpeza interna. Então, a história onde isso começa, na época de Buda, Buda tinha um discípulo. E, na verdade, o que aconteceu é que Buda tinha vários discípulos e tinha um deles que era muito inteligente, um ótimo discípulo, e tinha o irmão dele, que era um monge também, só que o irmão não era nada inteligente. Tá? A história no livro da Liberação, na Palma da Sua Mão é contada nos mínimos detalhes. Porém, o que ocorre é que um deles era chamado Caminho Grande, o outro Caminho Pequeno. Ou Rua Grande e Rua Pequena. E quando eles nasceram, foi dito para os pais deles, olha, leve o seu filho, porque as crianças estavam sempre morrendo logo nos primeiros meses de vida. Aí veio um sábio que disse para os pais, você tem que levar seu filho, apenas ele nasça, dê na mão de uma menina, e ela tem que levar ele numa rua grande e pedir as bênçãos para todas as pessoas que passarem por lá. E o primeiro que nasceu, deram na mão de uma menina que era super dedicada. E ela foi assim num lugar, ela andou bastante, chegou numa rua grande, onde era passagem para muitas pessoas, e várias pessoas, sábios de todos os tipos, encontraram e fizeram grandes preces de dedicação e bênçãos para essa criança, e por isso foi chamado de Caminho Grande, Rua Grande. Foi levado numa rua grande, o nome virou Rua Grande. Aí quando nasceu o irmão, deram na mão de uma menina meio preguiçosa. E ela não queria andar até longe, então ela foi na primeira ruazinha que ela encontrou e não passava ninguém o dia inteiro, né?
Até que só passou uma pessoa que deu uma bênção para ela. Aí tá bom, e qual o nome da criança? Rua Pequena. Então tinha o Rua Grande e o Rua Pequena. O Rua Grande era um discípulo de Buda que era muito inteligente, um grande praticante. E o Rua Pequena também quis se tornar discípulo, seguiu, só que ele não conseguia memorizar nada, ele não conseguia aprender nada. Então, desde a época de Buda, as preces se
mais água. Realmente eu também vou acordavam antes do nascer do sol, iam todo dia até a fonte de água, pegavam alguns litros de água só para fazer as oferendas e todo dia iam buscar a mesma água só para fazer as oferendas, né? Para oferecer o melhor. Mas o fato que tem, a gente pode simplesmente pegar a água que a gente usa no nosso dia a dia, não tem que ser nenhuma água especial, a gente vai colocar ela nas oferendas. Tradicionalmente se usam 7 potinhos de água, tá? Se for o caso a gente ter só um, também tudo bem, mas tradicionalmente a gente usa 7. Quando a gente faz as oferendas, do ponto de vista bem prático, o que a gente acaba fazendo, agora eu vou fazer aqui, na verdade, para vocês, poucos potinhos, só para vocês terem uma ideia de como tem que ser feito, ok? Deixa eu ver qual que vai ser a melhor forma para fazer isso aqui. As 2 mesinhas aqui rapidamente. As 2, melhor. Vamos ver o que vai dar isso. Ok, então o que a gente vai fazer? Dá para ver aqui? Primeira coisa, a gente nunca vai colocar um pote de oferenda vazio no altar. Ok? Então, primeira coisa, a gente vai preencher, eu vou estar com os potes na minha mão esquerda, né? A gente vai preencher o pote de água. Aí depois disso a gente vai, na verdade, passar do primeiro pote, a gente vai esvaziar no pote seguinte, deixando sempre um pouquinho de água no pote que ficou na minha mão, ok? Então eu vou esvaziar, mas não completamente, tem, sei lá, um meio centímetro de água dentro, ok? Eu vou colocar, normalmente a gente faz da esquerda para a direita, ok? Existem exceções, mas isso é o mais comum. Aí eu pego o segundo pote, faço a mesma coisa. Quando a gente faz as oferendas, a gente tenta fazê-las de uma forma respeitosa, sem pressa. É um momento importante, um momento que a gente dedica, nem que seja 10 minutos, eu estou lá fazendo direito. A gente coloca o próximo, a distância entre cada pote é mais ou menos de 1 grão de arroz. A gente tem um cuidado para colocar os potes bem alinhados, né? A gente vai seguindo, um depois do outro. Essa superfície aqui não é a melhor, mas tudo bem. A gente pode, enquanto a gente faz as oferendas, fazer o mantra Om Ahum, né? Om Ahum, Om Ahum, Om Ahum. Aqui eu não coloquei todos os 7 porque não está cabendo, tá? Normalmente são 7 ou 8, ok? Representam o quê? O primeiro é água para beber. O segundo é água para lavar os pés. Depois a gente tem flores, incenso, luz, perfume, comida e música. Ok? Isso são tradicionalmente quando alguém importante chegava na Índia, como que era recebida essa pessoa? Primeiro se dava água para beber, depois água para lavar os pés, depois se ofereciam flores, incenso, luz, perfume, comida e música. Okay? Então, essas são as oferendas que até hoje tradicionalmente são feitas assim. A gente coloca os potinhos. Se a gente quiser, a gente pode fazer da seguinte forma. Os primeiros 2 a gente vai ter água, que claro, depois que eu coloquei eles, aí eu vou preencher. Na Ásia, a gente nunca dá algo para alguém só com uma mão. Se for com uma coisa de respeito. Sempre vai dar junto com as 2 mãos. Então, se a gente for dar alguma coisa para alguém, a mão direita sempre vai ser acompanhada da mão esquerda. Essa é uma forma de respeito. Da mesma maneira, quando a gente for fazer as oferendas de água, a gente sempre vai acompanhar uma mão da outra. Preencher de uma forma que não seja nem muito cheio, nem muito vazio. Seja deixando
Na verdade, tem que encher o potinho, mas sem deixar ele meio transbordar. Deixa aqueles 3, 4 milímetros em volta. É que nem quando a gente coloca água para alguém num copo, não vai encher demais. Deixa, mas também não vai deixar o copo metade vazio, né? Então a gente vai preenchendo um depois do outro. E dessa maneira, na verdade, a gente vai colocar as oferendas. É uma coisa que, quando a gente tem um pouco mais de prática, é bem rápido. Não é uma coisa que demora muito, não. E é uma prática, na verdade, importante, uma prática gostosa, uma coisa simples. E, ao mesmo tempo, ela é algo que é, entre outras coisas, falando por experiência, mais do que por teoria, ela ajuda a ter... É como se fosse a mente ficar num estado mais limpo, mais clara. Então, fazer essas oferendas, um grande mestre que era Atisha, né, que foi um dos mais importantes mestres da história do próprio budismo, ele todos os dias fazia as oferendas de água. Aí, quando ele estava mais velhinho, ele não conseguia ficar em pé direito, as pernas dele tremiam, as mãos dele tremiam um pouco quando ele colocava água. Aí um dia alguns discípulos dele foram lá e falaram: mestre, não se preocupe com as oferendas, a gente pode fazê-las por você, fica sentadinho na cama, a gente vai lá, a gente faz as oferendas por você. Aí ele foi para eles e falou: muito bem, vocês querem comer por mim também? Querem fazer as oferendas por mim? Querem comer por mim também? Enquanto eu conseguir levantar, eu vou fazer as oferendas. Pela importância que isso tem para mim. Então, é o fato que, a princípio, existem duas energias importantes que a gente, da nossa parte da preparação, tem duas fases importantes também. Que são a fase de acumular energia positiva e eliminar a energia negativa, ou purificar o karma negativo. São duas partes importantes. Fazer oferendas é uma forma através da qual a gente vai gerar uma energia positiva. Tá? E através disso, na verdade, a gente vai estar efetivamente abrindo o coração. Nesse caso, a gente vai preparar as oferendas para oferecer para os Budas, para os seres sagrados e para os seres sencientes também. Então, a gente imagina que essas oferendas, elas são feitas para todos os seres sagrados e, ao mesmo tempo, elas se multiplicam para se manifestar como comida para aqueles que têm fome, bebida para aqueles que têm sede, remédio para aqueles que estão doentes, e se manifestar como aquilo que cada ser necessita também. Okay? Então, a gente faz essas oferendas, a gente deixa elas durante o dia. Quando a gente terminou a nossa prática, no final do dia, ou quando a gente chega, aí o que a gente pode fazer? Aí a gente vai retirar elas. A forma mais simples é simplesmente fazer oferenda de água. Se a gente quiser fazer de uma forma um pouquinho mais elaborada, a gente pode fazer o primeiro e o segundo com água. O terceiro a gente pode colocar uma flor dentro, que é flor. O quarto a gente coloca um incenso. No quinto a gente vai colocar uma vela, uma luz. No sexto pote a gente vai ter então o perfume, que pode ser água com uma gota de um óleo essencial. No sétimo a gente vai ter uma fruta, uma comida. No oitavo a música, que é representada por um instrumento, um sino, alguma coisa assim. Ok? Se não, simplesmente com água. Ok? Se não tiver a possibilidade de fazer 7 potinhos, só um potinho, ou um incenso, uma flor, alguma coisa. O fato de fazer a oferenda, de se manifestar dessa forma, tem a sua importância também. Ok? Então, quando a gente terminou isso, no final do dia a gente vai retirar as oferendas. Quando a gente retira as oferendas, a gente retira da direita para a esquerda. E quando a gente retira o potinho, a gente vai estar, na verdade, esvaziando o pote de água na nossa própria direção. E quando a gente esvazia o pote, trazendo para nós a água, é como se a gente representa estar recebendo as bênçãos. Tá? Aí terminou isso, a gente coloca o pote de ponta cabeça. Lembramos de nunca colocar o pote vazio. A gente pega e faz o mesmo. Né? O fato de não colocar o pote vazio, se diz que não é de bom auspício, não é uma interdependência positiva. Porém, isso depende muito do valor que nós mesmos vamos atribuir a isso. Né? Existe uma vez que teve um monastério que foi feito, se eu acho que não me engano, foi na Mongólia, agora eu não me lembro exatamente. Esse lama, ele teve um monastério e no começo que ele chegou lá, tinha uma pessoa que estava lá que não queria que ele estivesse naquele lugar. Então,
tentou colocar sinais de mau augúrio para ele. E um deles foi que logo de manhã, quando ele chegou no lugar, tinha 18 potes vazios logo na frente da casa dele. E quando ele viu os 18 potes vazios, que na cultura tibetana efetivamente é de um mau augúrio, representa pobreza, falta de recursos e várias coisas nesse sentido, ele viu e ele achou maravilhoso, porque ele falou, nossa, existem as 18 vacuidades, que é diretamente conectado com a correta visão da realidade. Ele falou que coisa de bom auspício, e depois ele se tornou um monastério extremamente importante, com uma grande ênfase nessa mesma prática, né? Então depende muito do valor que a gente acaba atribuindo para as coisas também. Não é que, mas eu coloquei até hoje o pote vazio, o que vai acontecer agora? Nada. Simplesmente é o fato da gente ter um certo cuidado na nossa forma de fazer as coisas. Ok? Posso fazer uma pergunta? Sim. E a respeito, assim, quando você não troca a água e fica a mesma água dias voltar? Tá, o ideal é trocar água todos os dias. Sim, vamos dizer, você está numa casa, você está no sítio. Então o que acontece? Normalmente, o que a gente faz é, você coloca a oferenda, se acabou deixando por um dia, chegou no dia seguinte, pode recolocar um pouquinho em vez de fazer tudo de novo. É possível fazer isso. O ideal é, se a gente sabe que não vai voltar por uma semana, alguma coisa, tira tudo e deixa lá, talvez pode ser o potinho com um pouco de arroz, umas flores e um incenso dentro. Mas normalmente a gente não deixa por um período longo os potinhos com a água secando lá. Tá? Isso é uma coisa que normalmente não é feita dessa maneira. Você poderia falar um pouquinho que esse incenso que põe quando se faz mais elaborado não se acende? Sim, o que acontece é, o incenso que a gente coloca nas oferendas, a gente não acende ele. Normalmente a gente coloca 2 incensos da mesma altura, que representam método e sabedoria. A gente coloca os 2 juntinhos assim, né? A gente preenche com arroz ele representa fartura. E dentro disso a gente vai estar colocando os 2 incensos. O incenso que a gente acende, a gente vai estar colocando ele num outro recipiente, que a gente vai estar colocando, ou pode ser com um pouco de cinzas, ou um pouco de arroz, onde a gente vai estar acendendo o incenso depois da oferenda. Se a gente vai ter uma vela, acende a vela, na vela acende o incenso, coloca o incenso. Mas na linha de oferendas que a gente faz no altar, a gente coloca tradicionalmente 2 incensos que a gente nunca acende, que eles ficam lá e representam, na verdade, método e sabedoria. Okay? Então, sempre do mesmo tamanho. Quando a gente terminou de tirar os potinhos, tradicionalmente a gente depois limpa os potes. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um pano, que a gente vai estar usando principalmente só para isso. E depois disso a gente vai lá, vai limpar o pote, para depois colocar ele para secar, ou vai secar ele diretamente. E dessa forma, a gente conclui, aí deixa os potinhos de ponta cabeça lá perto do altar, e no dia seguinte faz de novo, né? É uma prática muito simples que a gente pode fazer, na verdade, no nosso dia a dia, né? De manhã cedo faz a oferenda, no final do dia retira a oferenda, ok? Se for algo que para nós for difícil, a gente pode fazer quando a gente for fazer as nossas práticas de meditação. Então, sei lá, eu sei que no sábado de manhã à tarde eu posso me dedicar, eu vou lá, faço a oferenda, preparo. Existe toda uma certa ritualidade nisso também, que ela faz com que depois, quando a gente vai sentar para meditar, isso vai ter uma intensidade diferente, um valor diferente. A gente cria não só a atmosfera, mas a gente cria a energia necessária para a prática também. Okay? A água que a gente usa para as oferendas depois pode ser usada para cozinhar, para tomar. Normalmente se usa também para colocar no jardim, nas plantas. E se a gente não tiver nenhuma dessa possibilidade e for jogar lá no ralo, na pia, não tem problema também. A gente imagina todos os insetos, os seres que vivem no esgoto, a gente imagina que vai abençoando também todo esse sistema de águas que tem depois do esgoto também. Então, na verdade, depende da atitude que a gente tem nisso que a gente faz. Tá? As oferendas é algo que é importante porque, através das oferendas, como eu disse antes, a gente manifesta a nossa fé. Fazer as oferendas, elas ajudam para nos ajudar a cultivar a fé, o respeito, a gratidão, que são qualidades que são importantes para nós mesmos. Eu faço oferendas porque eu tenho gratidão, porque eu tenho respeito. E isso me dá alegria. Quanto maior for a gratidão que eu tenho, mais eu mesmo vou receber.
Né? Os seres sagrados, os Buda, que eu faço oferenda para ele, não vai fazer muita diferença se eu fizer oferenda, se eu não fizer oferenda. Não é isso que vai fazer a diferença. Mas é para mim mesmo, é uma forma na qual eu recebo benefício. Porque a energia positiva, a gente pode gerar ela de duas maneiras. É sempre dando, é principalmente dando, doando para seres sagrados e para os seres sencientes. E esse é o momento no qual a gente vai estar reconhecendo que existem seres que têm um desenvolvimento espiritual maior que o meu, ao qual eu faço oferendas, ao qual eu peço as bênçãos, e eu crio uma conexão. Quando a gente faz as oferendas, é uma forma na qual a gente vai estar cultivando o respeito, cultivando a fé, cultivando a gratidão e criando uma conexão também. Fora o fato de estar criando também uma energia virtuosa. Okay? Então isso a gente prepara as oferendas. Se a gente for nos monastérios, etc., a gente vai ver os monges, a gente prepara as oferendas com tanto carinho e cuidado, e é interessante, porque para o próprio utilizo pessoal as coisas são meio feitas de qualquer jeito. Aí na hora de fazer uma oferenda é tudo sempre tão bonitinho, tão cuidado. Né? A água tem que ser filtrada, na preferência? Olha, normalmente o ideal é oferecer aquilo que a gente tem de melhor. Né? Então se a gente preferir usar água filtrada, ótima. Não é uma regra necessária. Eu acho que assim, por exemplo, uma das coisas que se faz é colocar açafrão na água também. Né? Isso é uma coisa... Em todos os potinhos. É uma coisa que tradicionalmente também se coloca açafrão na água. A água fica, ou esquenta um pouquinho de água, coloca um pouco de açafrão, fica mais amarelinho. Aí coloca e mistura com a outra água e faz oferenda com essa água. Porque o açafrão ele também purifica. Né? Então tem várias formas assim. Acho que a gente tem que oferecer aquilo que para nós tem de melhor mesmo. Né? Esse manifestar os nossos sentimentos através da matéria, ao mesmo tempo que a matéria não tem nenhum valor, ela acaba ganhando um valor, aquisitando um valor no momento que a gente sabe dar o correto valor a ela. Né? Então é aquilo que eu faço oferenda, por quê? Porque eu tenho respeito, eu tenho gratidão. E a minha experiência pessoal é que o mais importante é o nosso respeito interior, é o estado interior. Porém, o que ocorre é que a formalidade externa, a materialização das coisas, influencia a nossa mente também. Né? Eu vi, por exemplo, no meu relacionamento com meu mestre. Eu, desde pequeno, sempre fui muito formal. Assim, no sentido de tem certas coisas de respeito que para mim eram super importantes. Chega o meu mestre, eu levanto. Não consigo ficar sentado na presença dele assim, tudo bem. Não consigo falar com ele como deitado. Né? E eu lembro, já contei isso algumas vezes, no monastério até quando brincava um pouco, tirava um sarro da minha cara, porque quando o Lama Gante ligava pelo telefone, o monastério tinha poucos telefones. O que tinha na minha casa era um dos 2 ou 3 telefones que tinha no monastério inteiro. 3.000 pessoas, 3 telefones na época. Hoje em dia quase todo mundo tem celular, mas na época era assim. E o que acontecia é que quando eu recebia um telefonema, e era o meu mestre, era o Lama Gante, o que eu fazia, eu não conseguia falar com ele sentado. Eu levantava e me abaixava. Né? E falava, meio brincando, os meus amigos falavam, assim, ele não está aqui na sua frente. Mas eu não conseguia, eu sempre tive isso. Aí depois, quando eu fui para a Itália, pela primeira vez, está perto do Rinpoche, ele ao mesmo tempo sempre deu muita importância a ter um profundo respeito e não ter a necessidade de manifestar isso nas formalidades externas. Por exemplo, eu nunca conseguia me sentar no mesmo lugar onde ele estava sentado, na cama ou no banco. Ele estava sentado, eu me sentava embaixo. Aí uma vez aconteceu que ele estava no quarto dele, um quarto bem pequeno, cheio de gente, e não tinha lugar para sentar direito. Eu fui sentar meio que no corredor mais longe. Ele falou, não, vem cá, senta aqui comigo. Eu falei, não, Rinpoche, não, era difícil para mim sentar. Ele falou, não, vem, senta aqui comigo. Eu falei, não, ele me pegou, puxou, falou, senta aqui. Me colocou sentado na cama junto com ele, uma cama baixinha, na verdade é um colchão no chão, né? Aí eu falei, tá bom, fiquei sentado lá com ele, meio difícil, não estava muito à vontade. Aí eu fiquei lá, no dia seguinte eu cheguei, a mesma situação, ele falou, senta aqui, eu falei, tá bom, já fui lá, já sentei mais fácil. No terceiro dia eu cheguei, nem tinha tanta gente no quarto, eu fui lá, já sentei do lado dele que nem no dia anterior. Aí eu me olhei e falei, o que eu estou fazendo? Vi como é fácil de perder os hábitos. E o problema maior não é o fato onde eu me sento, é que o que eu comecei a observar com o tempo é como que depois a gente é preguiçoso. Então começa, não vou levantar, mas está tudo bem.
Aí isso devagarzinho vai criando uma certa distância, vai criando uma certa... vai tirando aquele valor que se dava antes. Isso faz a diferença. Então o fato de manifestar o nosso respeito, a nossa fé, a nossa gratidão através da matéria, tem o seu valor, tem a sua importância nisso também, né? Então, a mesma coisa, quando a gente dá um presente para alguém que a gente ama, que a gente gosta, a gente vai dar um presente, a gente está manifestando aquilo que a gente acredita, o nosso sentimento. Não é que o sentimento não existe se não tiver uma manifestação material. Porém, a manifestação material ela tem o seu valor também. Okay? É claro que a manifestação material sem o sentimento não serve para nada. Mas isso tem uma importância nisso também, ok? Então, aqui a preparação está dividida em 3 partes. Tem ser honesto nos meios de obtenção das oferendas. Nós não devemos oferecer algo que nós conseguimos roubando. A gente não deve oferecer aquilo que na verdade não nos pertence, né? Eu me lembro até uma vez que meu professor dando uma bronca, que a gente chegou para receber uns ensinamentos e alguns monges trouxeram umas flores para oferecer. E aí ele olhou, ele falou, mas essas flores não são do jardim do vizinho X? Aí eles falaram, são. Vocês pediram para poder pegar as flores? Falaram, não. Então não está certo. Né? Então o que acontece é oferecer aquilo que a gente tenha conseguido de uma forma correta. Né? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas qual é a quantia correta de fazer uma oferenda, etc. O certo é aquilo que não é nem muito nem pouco. O certo é eu oferecer aquilo que eu não tenho a sensação que não está sendo nem a mais, nem a menos. E é relativo para a realidade de cada um de nós. Ok? Ser honesto na motivação. Eu não vou estar fazendo oferenda para que alguém possa ver o quanto que eu sou um praticante bom. Então, sei lá, eu normalmente não faço muitas oferendas em casa. Aí um dia eu sei que vai vir alguém da Sanga, um amigo, alguma coisa. Aí vou lá, preparo as oferendas super bonitas, compro flores para colocar no altar, limpo tudo. Por quê? Porque eu quero que ele pense, nossa, que pessoa, que praticante bom. Okay? Isso não é correto. Né? Tem até uma história de um praticante que estava fazendo um retiro. E ele todo dia ia lá e fazia as oferendas meio que numa boa. Não fazia grandes oferendas, super simples. E um dia ele soube que o sponsor dele, que pagava todos os custos do retiro dele, estava vindo vir ele. E ele foi aquele dia, saiu, pegou flores, preparou o altar super bonito. Aí depois que ele preparou e sentou lá na frente para fazer a prática dele e esperar o sponsor que ia chegar, ele olhou para as oferendas e falou, o que eu estou fazendo? Essas oferendas eu não estou fazendo para os Budas, para os seres sagrados, estou fazendo para o meu sponsor. Aí ele pegou terra, porque chão de terra, né? Pegou terra assim, sujeira, e jogou nas oferendas em cima. E deixou daquele jeito. Né? Porque para ele não era jogar contra as oferendas, era jogar contra o próprio egoísmo, contra o próprio apego dele. E depois disso, na verdade, quando o sponsor viu aquilo, ele ficou meio chocado. Aí quando ele voltou, ele contou para um outro mestre, aí o mestre falou, nossa, que incrível, ele entendeu o que tinha acontecido. Né? Mas, então ele está praticando bem. Então o que ocorre é que a motivação com a qual a gente faz oferendas é importante. A gente não deve fazer as oferendas só porque, eu tenho que ser feito. Eu faço as oferendas porque é um momento no qual eu estou cultivando a minha fé, respeito, gratidão. Eu estou criando uma conexão com o sagrado. Por isso é importante também. Preparar as oferendas de forma harmoniosa e equilibrada. Quando eu for colocar as oferendas, eu vou predispor as oferendas de uma forma equilibrada, alinhados, limpo, bonito. Não vou colocar um potinho aqui, outro potinho lá, meio que de qualquer jeito. Vou ser cuidadoso na forma de preparar as oferendas. Vou dar o meu melhor nesse momento. Ok? Isso é um pouco como se está preparando a mesa para um hóspede importante. E vai lá e ter cuidado de colocar o copo bonitinho na distância certa do prato, com os talheres, colocar uma toalha de mesa bonita. Tem todo um cuidado que existe também. Né? Dessa mesma forma, a gente tem um cuidado no momento de fazer as oferendas. Ok?
Temos que nos lembrar que fazer oferendas não é pedir favor. Tá? Em nenhum momento a gente está fazendo as oferendas porque a gente tem que pedir alguma coisa para os Budas. Não tem nada a ver com isso. Ok? Eu faço as oferendas por quê? Porque é uma forma de eu cultivar e manifestar a minha gratidão e respeito. Por favor. Faz oferenda com água. E que horas que faz a oferenda? Quer dizer, depois que você põe a água, como é que faz para pôr a vela, o incenso, o perfume? Não, você pode, se você fizer a oferenda já com tudo, você já faz isso junto. Faz 2 potinhos de água, aí o terceiro potinho vai colocar as flores, aí depois vai colocar a vela, e assim por exemplo, já faz na hora. Né? Se quiser, pode também fazer os potinhos de água e depois colocar uma vela também, não tem... A vela você tem que trocar todo dia, o incenso não tem que trocar. O incenso você não troca todos os dias. A vela troca quando acaba. Ah, se você acender. Se você acender a vela, troca quando ela acaba, né? Aí você deixa lá. Então, mas o que acontece assim, não é que tem tantas regras chatinhas, exatas, que tem que ser assim, assim, assim. Existe uma liberdade dentro disso. E a gente vai encontrar, o importante qual é? Não oferecer aquilo que não é nosso, oferecer aquilo que a gente tem de melhor, com uma correta motivação, de uma forma limpa, ordenada, com carinho, respeito. E lembrando que a gente está, na verdade, cultivando o nosso respeito, a nossa gratidão. Isso que é importante, né? Dona Michel, quem tem acorda e dorme em horários diferentes do normal, tem problema tirar de madrugada? Não. Não, né? Por exemplo, monta um pouco mais tarde, umas 10, 11 horas da manhã. Não, não tem problema algum. Não tem problema nenhum. Não, né? Normalmente o correto é tirar depois que terminou as últimas práticas do dia. Então, Na hora, então pode terminar à noite, sem problema algum. Isso. Ok? Mas pode então você fazer oferenda, terminou de fazer, por exemplo, você vai fazer no dia, pode desmontar tudo no momento seguinte. Pode. Pode. Você pode fazer as oferendas, 10 minutos depois tirar, se fosse o caso. Poder, pode. Você foi lá, fez, aí só que depois que montou tem a parte de oferecer. É que depois que terminou pode retirar também, não é um problema isso. Muito bem, então o que acontece? Com isso a gente tem a parte das oferendas, existem 1000 explicações de sistemas, a gente poderia passar horas falando sobre oferendas também. Porém, tem outros pontos que são muito mais longos do que os primeiros 2. Okay? Vamos adiante. A gente tem o terceiro ponto, só uma coisa sobre as oferendas, na verdade. Lembrar uma coisa, é importante fazer as oferendas. Na nossa cultura, eu não sei o quanto que isso seja presente. E mais do que o quanto que seja presente, eu tenho uma sensação que na nossa cultura, a conotação que a gente dá para oferendas é pedir favor, de uma certa forma. Eu estou dando a oferenda para que os espíritos, ou os protetores, ou quem quer que seja, me dê algo, né? Mas tem essas práticas. Não existe isso também. No budismo não é isso que a gente está fazendo aqui. Não é o conceito, eu vou oferecer algo para que depois eu vou estar recebendo. Não é esse, não é o conceito de troca. A gente vai entrar nisso depois. Mas o que acontece é que não tem o conceito aqui de troca. Eu estou te dando isso. Ah, tá vendo? Eu não estou fazendo oferendas o bastante. Buda não está fazendo bastante por mim. Não existe isso, tá? Então, sei lá, agora que eu preciso de mais ajuda, de fazer mais oferendas, porque aí Buda vai ter que fazer algo por mim, porque eu vou estar oferecendo. Não é assim. É claro, no momento no qual eu faço as oferendas, eu coloco a minha energia, eu estou me conectando. Eu estou gerando uma energia positiva. Eu estou gerando méritos, né? Que é esse punha, sona, uma palavra que é difícil de ter tradução, mas é essa energia virtuosa. E isso, claro, que nos traz benefício também. Então, mas não é nunca uma coisa de troca nesse sentido, ok? O próximo ponto se diz a terceira preparação. Tendeu ala lun namnangi chodundene genden dukone gesim kebar chengengane kemdro semje sokchawa. Esse é um dos pontos mais importantes, talvez mais longos de se explicar. E só lendo rapidamente o que eu escrevi aqui é: num lugar confortável, sente-se nas 7 ou 8 posturas de Vairochana. Com uma excelente mente virtuosa, tomar refúgio, gerar a mente da iluminação
O que a gente vai fazer? Começamos pela postura do corpo. O corpo e a mente são sempre conectados. Então, o que acontece é que no momento no qual a gente se colocar numa postura errada, provavelmente isso vai acabar nos fazendo gerar torpor mental, agitação mental. A gente pode tentar meditar, né? Sentado no sofá. Bem confortável. Fazendo os nossos mantras. O que vai acontecer? Vai dormir. Torpor mental. Sem a mínima dúvida. Ok? Então, o que acontece é, a gente tem que estar, antes de tudo, numa postura confortável, tá? Porém, como a gente pode dizer, não avacalhada, né? Tem que estar, é um confortável respeitoso. Tá? Não, a gente não deve sentar numa postura tensa. Porém, eu vou estar numa postura digna ao mesmo tempo. Né? Então, a gente vai estar sentado naquela que é chamada postura, as 7 ou 8 posturas de Vairochana. Essa postura da meditação é uma forma na qual se senta para meditar há séculos e séculos e séculos. Isso tem funcionado há séculos, por isso não tem porque tem que reinventar a postura da meditação. Okay? Então, o que acontece? A gente vai sentar. Primeira coisa é, sente-se em uma posição confortável. Então, se qualquer parte da postura de meditação não for confortável, a gente pode adaptar um pouco também para a nossa própria realidade, porque nem todos nós estamos acostumados a nos sentar com as pernas cruzadas, certo? O mais importante na postura da meditação é ter a coluna reta. Okay? Então, nem que a gente pode sentar numa cadeira, pode sentar com as pernas cruzadas. O mais importante é a gente ter a coluna reta. Como se tivesse um fio puxando onde tem a fontanela. Não puxando demais, mas também deixando a nossa coluna reta, porém relaxada. Tá? Isso é o mais importante. Ela tem que estar bem encaixada ao mesmo tempo. Assim. A meditação ela requer uma postura que nos traga também estabilidade. Okay? Então, o que acontece? A gente vai ter nas 7 ou 8 posturas, começa a primeira, a posição das pernas. Então, as pernas, normalmente a gente tem o que é chamada Dorje Kiltrum, que é a postura Vajra. Tem a postura Vajra completa ou a postura Vajra pela metade. A postura Vajra completa é na qual a gente coloca os 2 pés sobre as 2 coxas. Okay? Então, qual que é o lado positivo dessa postura? Que se a gente senta dessa maneira, naturalmente a coluna fica reta. Não tem que colocar nenhum esforço para estar com a coluna na postura correta. Sentado assim, eu não tenho que fazer nenhuma força especial, nada. Simplesmente está certo. O problema qual é? A maioria de nós não tem o hábito. É difícil. Então, o que acontece? Depois de um tempo, começa a doer o joelho. Começa a doer o pé. Aí não sei o quê. Então, onde vai a mente se a gente está com dor no joelho? Vai para o joelho. E a mente não tem que ficar no joelho. Okay? Então, o que acontece? Se essa postura for muito difícil, muito bem. Aí a gente pode se colocar numa postura que é simplesmente chamado meio lótus, ou a postura meio Vajra, que é com uma perna abaixo e uma outra em cima da coxa. A postura correta do lótus completo, que eu também não disse, é que a gente tem que ter a distância entre as 2 pernas com uma distância entre o cotovelo e a mão. Tá? Então, essa seria a postura correta, mesmo em relação às pernas. Outra coisa importante, a gente vai sempre sentar com uma almofada, que vai deixar a parte da bunda um pouco mais levantada, né? A gente vai ter os joelhos mais baixos. Por isso que a gente tem que tentar sentar para meditar no sofá não vai dar certo. Okay? Porque a coluna não fica reta. O tamanho da almofada, a gente tem que ver cada um assim como se sente mais confortável. Eu normalmente prefiro uma almofada que seja não muito mole. Porque a mole, ela parece alta e devagarzinho ela vai ficando fininha. Então, para mim, a altura certa é mais ou menos uns 7, 10 centímetros, alguma coisa assim. Ok?
Mas aí isso também vai depender um pouco para cada um. Muito alto não é bom, muito baixo também não. A gente vai ter que ir testando vários tipos de almofada até que a gente achar aquela na qual a gente está bem confortável mesmo. Okay? Então tem a postura das pernas, pode ser o lótus pela metade ou a postura do lótus que não é nem pela metade, que são com as duas pernas para baixo. Que tudo bem no sentido que funciona, porém requer um esforço maior depois para manter a coluna reta. Num período mais longo de meditação, acaba sendo mais cansativo. Okay? Então, por exemplo, tem quem faz yoga ou outros exercícios e puder devagarzinho estar se preparando também para ter o costume de sentar com as pernas cruzadas, é bom. Okay? Na Tailândia, por exemplo, eles já sentam de outro jeito. Eles sentam com uma perna dobrada na frente e outra perna dobrada atrás. E funciona também, assim, é um fato de hábito. Então, a postura da meditação, o importante é a coluna reta. As pernas podem estar sentadas numa cadeira com as pernas para baixo também. Isso vai depender de cada um de nós, ok? Então é 1, pernas. 2, coluna reta. Se a coluna estiver curva, traz torpor mental. Se a coluna estiver muito tensa, traz agitação mental. Então a coluna vai estar reta, porém não tensa. 1, perna. 2, coluna. 3, ombros. Os ombros não devem estar nem tensos para frente, nem muito abertos para trás. Devem estar na sua postura natural, relaxados. Aí depois a gente tem as mãos. Nas mãos a gente vai ter a mão direita sobre a mão esquerda, que se encontram com o polegar na altura do umbigo, e os braços abertos, criando um formato de um triângulo. Okay? Então, a gente não vai estar com... Os braços não estão encostados no corpo, grudados, mas vão estar criando o formato como um triângulo. O triângulo representa a concentração. Então, a gente imagina esse triângulo que é criado em cada um dos braços e no todo também do nosso corpo. Existem duas formas. No budismo tibetano, a gente vai juntar os 2 polegares na altura do umbigo. Na tradição Theravada, por exemplo, as mãos vão estar relaxadas sem que os polegares se unam. Isso depende de qual tradição. Eu explico para mim, então, a forma como é na tradição do budismo tibetano é sempre com os polegares que se encontram, ok? Na altura do umbigo. Então, a gente tem 1, perna, 2, coluna, 3, ombros, 4, mãos, 5, cabeça. A cabeça não deve estar nem muito para baixo, nem muito para cima, levemente olhando para frente. A boca relaxada, na sua posição natural, com a língua que encosta no céu da boca. Mas não é o céu da boca lá atrás, tá? É o céu da boca na frente, um pouco depois de onde terminam os dentes. Então, é um lugar onde a gente relaxa. Então, se os dentes estão aqui, um pouco mais para cima, a gente vai descansar a língua. Isso faz com que o corpo se relaxe também. O fato da gente ter a língua que descansa no céu da boca tem 2 funções. Uma é para relaxar o corpo, e uma outra função é o fato que a língua, estando descansando no céu da boca, faz com que, na verdade, a gente não tenha necessidade de engolir a saliva durante a meditação. E se a gente fizer uma meditação que dura mais tempo, cada movimento do corpo é um movimento forte. Então, até engolir a saliva, tem uma hora que acaba atrapalhando um pouco. E se a gente não engolir a saliva, a gente não colocar a língua na posição correta, começa a babar. Que não é muito simpático, mas também não é nada de grave. E o que acontece é que o ideal, então, é, na verdade, a gente vai colocar a língua que se descansa no céu da boca. Então, a gente vai ter 1, pernas, 2, coluna, 3, ombros, 4, mãos, 5, cabeça, 6, boca, 7, olhos. Os olhos devem estar levemente fechados, olhando para baixo. Tem alguns textos que dizem, olhando para a ponta do nariz. Tem quem me diz, me dá dor de cabeça tentar meditar, porque eu fico com dor, fico tentando olhar, ver a ponta do nariz. Isso vai depender do nariz de cada um também. É verdade, tem pessoas que têm um nariz maior, é mais fácil, tem outras que têm um nariz menor, é mais difícil. Não é importante ver a ponta do nariz. O importante é direcionar os olhos para baixo.
Então a gente não tem que fechar os olhos com força, nem deixar os olhos muito abertos, mas levemente fechados, direcionando o olhar para baixo. Então essas são as 7 posturas de Vairochana. Eu tenho 1 pernas, 2 coluna, 3 ombros, 4 mãos, 5 cabeça, 6 boca, 7 olhos. Ok? A 8ª postura é a respiração. Ok? Existem diferentes formas de respirar. A respiração ela nos ajuda a trazer a mente para um estado de equilíbrio, que é a postura da mente, que a gente já vai ver. Mas antes de chegar na postura da mente, a respiração, é importante a gente ter uma respiração que seja profunda, não forçada demais. A gente não pode forçar demais uma respiração profunda. O ideal é ter uma respiração abdominal, no qual a gente inspira pelo nariz. Leva o ar abaixo do umbigo. Mantém por algum tempo o ar debaixo do umbigo. Aí expira de novo pelo nariz. Mantém o ar antes de inspirar de novo. E inspira de novo. Né? Essa é a meditação que a gente acaba fazendo, na verdade, em 4 fases. Que é inspirar, manter. Expirar, manter. Ok? No começo a gente não deve forçar isso logo de cara. A gente começa observando a nossa respiração. Então simplesmente a gente observa o ar que entra, observa o ar que sai. E devagarzinho a gente vai direcionando então a nossa respiração. Observando, é como se a gente seguisse com a mente o ar que entra. A gente observa o ar que sai. A gente segue esse processo com a nossa mente. Isso vai fazer com que a gente gere um estado de maior calma, maior equilíbrio, que é a base para preparar a postura correta da mente. Okay? A gente não está ainda fazendo a meditação em si. Então isso ainda faz parte da preparação para a meditação que a gente vai fazer depois. É uma forma de meditação? É. Porém, não é a meditação efetiva, é a meditação, como a gente pode dizer, preparatória, a meditação que serve para nos ajudar depois nas outras práticas que a gente vai estar fazendo, ok? É o momento no qual a gente vai estar gerando um estado de calma, de equilíbrio, para depois poder direcionar a nossa mente da forma correta. Então tem a postura externa e a postura interna. Deixa eu ver algo mais sobre a respiração. Não forçar a respiração no começo para querer fazer uma respiração muito profunda. Okay? Muitos de nós não temos o hábito de respirar de uma forma profunda. Então, no começo a gente vai simplesmente sentar e observar a nossa própria respiração. Onde ela está? Está no peito? Em que parte? Onde está a minha própria respiração? A gente vai observar. Né? O tempo dela, como que ela vai. Aí devagarzinho a gente vai começar a direcionar ela de uma forma mais profunda. A gente vai começar a simplesmente devagarzinho levar o ar mais para baixo quando a gente inspira, manter por alguns segundos, expirar profundamente, manter por alguns segundos, inspirar profundamente e fazer com que qualquer outro pensamento que possa aparecer na nossa mente a gente não dê importância a ele. A gente volta com a nossa atenção para o ar que entra e para o ar que sai. Okay? Isso vai nos ajudar a estar, primeiro, gerando um estado de uma mente neutra. O que ocorre é que não é possível a gente gerar um estado positivo que se baseie num estado negativo. Em outras palavras, não vai dar para gerar uma mente de amor se eu estou num estado de raiva. Eu primeiro tenho que eliminar o estado de raiva, levar a mim mesmo para um estado de neutralidade, e desse estado neutro eu vou poder gerar um estado de amor. Então, primeira coisa é gerar esse estado neutro. Esse estado de, como se pode dizer, limpeza mesmo, na qual a mente está livre das distrações, e ela consegue estar num estado mais equilibrado,
Ok? Então, o que a gente vai fazer é, sentou, respira, observa a respiração. A gente vai ter a tendência de ter outros pensamentos, isso é normal, não se preocupe, ok? Ai, mas eu estou pensando em muita coisa, eu não consigo meditar, não é para mim. Ninguém consegue meditar a primeira vez. Nem a segunda. Se a pessoa tem uma grande afinidade, talvez a terceira. Mas é normal, depende dos nossos hábitos, do momento da nossa vida. Se a gente está num momento no qual a gente tem emoções muito fortes de atração, de aversão, onde vai a nossa mente? No objeto de aversão e de atração. Ok? Então, é o fato da gente poder respeitar o nosso tempo também, não ter pressa logo já para fazer direito, mas poder fazer, fazendo o que a gente aprende a fazer. A gente vai sentar, observar a nossa respiração, relaxar o corpo. Tem outra parte importante nisso, que a gente vai, devagarzinho, quando a gente inspira, a gente imagina onde estão acumuladas as tensões no nosso corpo. Nas costas, nos ombros, no peito, na barriga, no abdômen, na cabeça. A gente inspira, a gente imagina que a gente está recolhendo essas tensões e quando a gente expira, a gente solta essa tensão completamente. Se a gente sente que tem muita tensão, a gente pode até expirar pela boca no começo. Isso quando a gente está num estado de ter uma tensão maior, que acontece também. Então a gente tem que reconhecer isso. Aí quando a gente vê que a gente começa a relaxar mais, aí a gente começa a inspirar pelo nariz e expirar pelo nariz também. Então, a gente começa então também soltando as tensões que estão acumuladas no corpo. Aí depois a gente imagina as tensões que estão acumuladas na mente, como os medos, rancores e assim por diante. E solta isso também, se desapega desse estado de tensão. E vai devagarzinho relaxando profundamente. Okay? O que é muito legal desse processo é que da mesma forma como que no começo é uma coisa difícil, longa, depois de um tempo se torna fácil e rápido. Quanto mais a gente faz esse processo de relaxamento, de concentração, mais fácil ele se torna. Até que é um ponto no qual é possível sentar, inspiro, expiro, e já estou lá. Então, no começo, provavelmente, a gente vai passar um bom tempo tentando trazer a mente para um estado de concentração. E eu estou lá sentado, mas a minha mente está em 20 lugares diferentes. Faz parte do processo. Okay? A gente não deve se desanimar porque eu não estou conseguindo me concentrar bem logo no começo. Tudo bem. Faz parte. Desenvolver a concentração. Isso faz parte desse nosso processo. Okay? Na verdade, durante esses próximos dias, a gente vai ter os ensinamentos do Bodhisattva Charyavatara, do capítulo sobre a concentração, e tem toda uma parte bem longa nesse capítulo, que eu acredito que é uma parte que a gente vai estar vendo, que fala sobre eliminar as distrações para poder desenvolver a concentração. Né? Então, um dos melhores métodos que tem é a própria respiração. Então a gente vai observar a respiração, e quando vier um outro pensamento de atração, de aversão, do que quer que seja, a técnica é não se apegar a esse pensamento. Deixar da mesma forma como ele veio, ele vai. A gente não vai julgar o pensamento, a gente não vai justificar nada, a gente não vai culpar nada, a gente deixa o pensamento vir e deixa ele ir. E a gente volta com a nossa atenção para o objeto de meditação, que é a respiração nesse caso. Okay? Então, esse processo por si só, que faz parte do processo de preparação, é extremamente importante. Já é uma meditação em si. Tá? Que é aquilo que hoje em dia, na verdade, é muito conhecido como meditação em si só. Dentro da tradição do budismo, isso faz parte da preparação à meditação. Porém, é uma forma de meditação. Okay? A forma de meditação no qual a gente aprende a estar presente no momento presente, a gente aprende a ter controle da nossa própria mente, a direcionar a nossa mente bem. Uma vez que a gente tem esse controle, aí depois a gente vai começar a direcionar a nossa mente
para induzir nós mesmos a estados de amor, de sabedoria, de concentração, de generosidade, de humildade, e vamos nos familiarizar com esses estados de consciência, que é a meditação que a gente vai fazer depois. Tá? Mas eu preciso, para eu poder meditar na impermanência, para eu poder meditar na preciosidade dessa vida, para eu poder meditar no amor incondicionável, eu preciso, antes de tudo, o quê? Ter a capacidade de direcionar a minha mente. Eu consigo falar para a mente, fica quieta aqui, ela fica. Okay? E isso faz parte da preparação. Okay? Mas é uma coisa que é como fazer exercício, né? A gente tem um exercício que no começo é difícil, uma postura que não vai, repete, tem uma hora que vai. Aí para por uma semana, vai fazer de novo, não vai. Aí repete, um pouco menos, aí vai de novo. Aí para, não vai de novo depois. Aí repete, aí vai. Igual. Né? Porque quando uma pessoa que faz esporte, exercício, quando para por um tempo, vai voltar, é igual? Não é. É mais fácil voltar depois do que ter que começar do zero? Claro, porém requer um esforço também. A mesma coisa com a nossa própria meditação. A mente é como um músculo mesmo. A gente tem que treinar. Ok? Então, o que a gente vê aqui, a gente tem a preparação do lugar de meditação. Na verdade, a preparação do lugar de meditação é preparar o assento. Ok? É importante que o assento seja estável. Não é bom meditar numa coisa que fique tremendo. Sei lá, tentar meditar no balanço. Não vai dar muito certo. Tentar meditar na rede. Não vai dar muito certo. Ok? Pode até tentar, mas não vai dar muito certo a princípio. É importante estar num lugar que seja estável. Ok? Almofada, uma almofada que seja confortável, nem muito dura, nem muito mole. Eu, pessoalmente, prefiro as almofadas mais duras. Na qual a gente vai ter uma almofada na frente, a gente vai ter uma almofada maior, mais baixa, atrás uma almofada mais alta, ok? A gente pode ter um pano como esse aqui que eu estou usando aqui, que na verdade a gente pode ter da cor que a gente quiser fazer, que a gente esteja sempre colocando no nosso local de meditação, que representa que aquilo é um momento sagrado. Então eu só vou sentar naquilo quando eu estiver fazendo minha prática espiritual. Então eu não vou responder telefonema, não vou escrever e-mail, eu não vou fazer nada, a não ser que seja totalmente no contexto do meu caminho espiritual, aquilo que eu vou estar fazendo. Os monges tradicionalmente têm, desde a época de Buda, um pano que é usado para isso, chamado Dimwa em tibetano. A gente pode ter uma coisa parecida, né? Que representa, e é Samtengden, se diz, que é o assento de concentração, de meditação. Então a gente prepara esse assento dessa maneira, ok? Então com isso é chamado, então, a preparação do local de meditação. Depois disso, a gente tem a postura, como a gente viu. Gerar a motivação com o respiro, na verdade, é antes de gerar a motivação, gerar um estado da mente equilibrado. Um estado neutro, presente no momento presente. Na meditação, é importante que a mente esteja presente lá onde se encontra o corpo. Onde está o corpo? Agora, aqui. Onde tem que estar a mente? Agora, aqui. A gente traz a mente para onde se encontra o corpo e depois a gente vai além do corpo. Okay? Porém, o corpo é um gancho importante. Né? Imagina o que seria tentar estar presente no momento presente se a gente não tivesse um corpo. Pensa no futuro e a mente vai. Como que ela volta para o presente? Se não tivesse um corpo. Então o corpo ele tem essa função de nos trazer para o momento presente. Então, sente o corpo. A gente sente para meditar, relaxa o corpo, observa os músculos do rosto, os ombros, cada parte do corpo se relaxando, criando um espaço interior quando a gente respira e fazendo um relaxamento profundo, na verdade. E ao mesmo tempo, como se posso dizer, é um estado de clareza, não é um estado de torpor, não é um relaxamento no qual eu estou dormindo. É um estado de relaxamento com clareza. Okay? Então a gente vai estar gerando esse estado no qual a gente vai estar se preparando. A correta postura da mente, ela é uma postura interior, uma atitude interior com a qual a gente vai começar a nossa prática, que é a segunda parte desse terceiro karma de preparação.
que é gerar amor próprio e gerar amor ao próximo. Então, isso também faz parte da nossa própria preparação. Por que que eu vou fazer a meditação? Por amor próprio e por amor ao próximo. Então, nessa parte, o que a gente vai ver daqui a pouquinho, é o fato de a gente estar se auto-induzindo a esse estado de amor próprio e amor ao próximo. Isso a gente vai fazer através de processos de visualização, ok? No qual a gente vai ter certas visualizações que vão ser feitas. É um direcionamento da nossa mente, no qual a gente vai estar se auto-induzindo a gerar um amor próprio e a gerar um amor ao próximo. E com esse sentimento de amor, que depois a gente vai continuar a prática. O que se diz é gerar a motivação. A motivação não vem de um dia para o outro de uma forma espontânea. Tem que gerar ela. E por isso tem todo um processo de passo a passo. Tem um processo de análise, de observação, no qual a gente vai induzindo nós mesmos a ter esse sentimento de amor. A nós mesmos e aos outros. Né? E aqui a gente já entra na parte da preparação, que é muito menos material. O resto dos dharmas de preparação são todos estados interiores. Né? Primeiro tem a parte de preparar o local, as oferendas, a postura, o assento, a respiração, que ainda é um pouco material. Mas a respiração é aquela que ainda está lá na linha limite entre aquilo que é material e não material. Né? Aquilo que faz a conexão entre os dois. Depois disso, a gente vai entrar na parte de gerar um estado interior de equilíbrio para poder gerar amor a nós mesmos e gerar amor ao próximo. Ok? Então, eu diria que antes de começar essa parte da explicação, que ela requer um pouco de tempo, a gente podia parar para fazer uma pequena pausa. A gente faz um pequeno break de uma meia horinha. Ok? Aí a gente volta para explicar essa parte de como gerar a correta motivação. Chetsolame kutsera tenchi namkaratile chochur gepada losan sasumgi drove munse tato negyorchi Nimo dele sendele, nime kuyandele, takto delekpe, concho sumgi jingilo, concho sumgi modrutsol, concho sumgi tashisho. De sol a sol, à noite ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Fazemos uma pequena pausa e voltamos.